Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que vocês estejam vendo este vídeo, que a paz de Cristo seja um independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte. Blog diário de 727 e minguando até 563 dias, 11 de dezembro de 2025. Quem não assistiram os vídeos anteriores, vejam, é importante. Peço a vocês que se inscrevam neste canal. E se este conteúdo estiver ajudando, sinaliza o vídeo. Se confiar nesta voz, vocês jamais serão humilhados. E se não confiar, vocês já estão humilhados. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Eu preciso da fama para fazer o meu trabalho no corpo. Eu preciso de vossas ajudas. Eu não posso fazer isso só. Eu faço o trabalho de um e todos fazem o trabalho de um, na boa fama de conhecer o Cristo. Acompanhe estes blogs diários todos os dias às 19 horas e deixa de ser esta vítima social. Se inscrevam neste canal e sinaliza o vídeo. Isto é importante, ok? Blog diário de 727, com o título A Casa é Sua, parte 53, e com o subtítulo O Corpo Relativo, parte 25. Esse subtítulo em específico, ele está tendo, né, várias repartições. É interessante que vocês acompanhem tudo que fora dito antes, certo? Vou deixar o blog, a abertura deste subtítulo na descrição do vídeo, para que isso fique prático para vocês. Esse subtítulo, ele explica muita coisa dentro da sociedade, entendendo que ele é uma centraliza da realidade, aquilo que nós somos, certo? Realidade de Deus e aquilo que é formação de Cristo. A formação de Cristo, ela fica dividida por uma suposta realidade daquilo que é nós somos, realidade materializada, e aquilo que possa ser uma ideologia para a unificação. A ideologia, ela na Bíblia significativa, ela vai explicar 8 elementos dessa espiritualidade de Deus, né? Entendendo em primeiro a, a, astronomia, astrologia, fauna, flora, numerologia, anatomia, geografia e, por fim, é, gastronomia, certo? Relaciona esses 8 elementos da espiritualidade, da formação de Cristo, para que vocês possam ter ciência para quando vocês estiverem abrindo a sua Bíblia para fazer algum estudo específico, vocês entendam que tudo é uma significação. Vocês devem usar esses 8 elementos para vocês compreender a Bíblia, certo? Para que vocês possam entender alguma coisa que esteja escrito ali naquela Bíblia significativa, certo? Faça dessa forma e vocês vão entender uma coisa e outra dentro da Bíblia significativa. Eu sempre deixo na descrição do vídeo um blog que antecedem a esse e um blog que antecipe a esse. Deixo também a abertura desse título, A Casa é Sua, e que está muito interessante. Vai no início da onde começou esse título, A Casa é Sua, e vocês vão ter clareza de muitas coisas que está sendo dito, ok? Depois eu deixo uma referência desse título, A Casa é Sua, muito interessante você trabalhar essa referência para que você desperte, para que você possa estar vendo outros blogs diários, para que vocês não tirem conclusões precipitada de nada né, que aonde vocês tiram conclusões precipitadas de alguma coisa, é necessário que vocês façam o trabalho continuado, certo? Dos blogs diários. Eu também relaciono a abertura deste subtítulo, o corpo relativo, certo? E por fim, eu relaciono a abertura do blog diário, de tudo aquilo que fora dito nos 4 últimos blogs, ok? Faça isso, relaciona isso em vossas consciências com respeito, com carinho, para que tudo isso possa ser uma coisa produtiva em vossas consciências. Não deixa de estar fazendo esse trabalho de continuação, ok?
Vamos então fazer a leitura deste texto e irmos para a expressão livre. A expressão livre é tudo aquilo que é formação de Cristo e tudo aquilo que já tenha dentro da sociedade. É muito interessante vocês entender como é o procedimento da formação de Cristo. Hoje nós estamos no processo da unificação, nós temos a rede, a internet, para que isso possa ser bem prático para nós. Então, nós usamos essa internet mesmo, as redes sociais, para estar levando uma mensagem sobre a unificação dos corpos, ok? Entenda isso e relaciona isso na sua consciência para que tudo isso fique prático, para que você compreenda as formas de levar mensagem de hoje em dia, que é muito interessante, muito, muito bom, ok? Vocês entenderem isso em particular. Vamos então fazer a leitura deste contexto e vamos fazer a expressão livre sobre esse contexto. Vamos lá. A liberdade do interior do corpo é a relação independente da liberdade do exterior do corpo, e é este interior que chamamos de íntimo. A intimidade do interior vai explicar uma relação entre Deus e a consciência vivificada do corpo relativo. E Deus será o único e fiel testemunho de tudo que for íntimo em relação ao mentor de corpo para outro corpo do tempo relativo desta relação. Tudo que estiver fora do corpo vai explicar a sua forma de pensar. Você pode manifestar o reino de Deus diretamente, reconhecendo esta intimidade e que é formado com a palavra da vida e materializando este corpo para uma realidade relativa a outro corpo, ou, ou relativo para o tempo relativo. Bom, vamos voltar aqui. Ó, vamos lá. Vamos voltar desde o início. Eu cometi um erro aqui, eu troquei uma expressão. Tudo bem, vamos lá. A liberdade do interior do corpo é a relação independente da liberdade do exterior do corpo. E é este interior que chamamos de intimidade. A intimidade do interior vai explicar uma relação entre Deus e a consciência vivificada do corpo relativo. E Deus será a única e fiel testemunha de tudo que for íntimo em relação ao mentor de corpo para outro corpo do tempo relativo desta relação. Tudo que estiver fora do corpo vai explicar a sua forma de pensar. Você pode manifestar o reino de Deus diretamente, reconhecendo esta intimidade e que é formado com a palavra da vida e materializando este corpo para uma relatividade relativa ao outro corpo ao, é, e relativo para o tempo relativo deste corpo relativo. A manifestação pode explicar o seu interior. A manifestação pode explicar o seu interior, pode explicar uma relação corpo a corpo, pode explicar a formação de Cristo e o reino de Deus. O correto é colocar o reino de Deus em primeiro plano, porém, e como estamos no fim de uma unificação, nós relacionamos o Cristo como um plano objetivo de Deus. Este plano explica a unificação dos corpos de Cristo. Quando falamos do reino de Deus, nós seguimos por dois planos. O primeiro plano explica a realidade da criação de Deus e que no Cristo é representado com uma consciência vivificada do corpo relativa ao tempo. O segundo plano vai explicar o Cristo diretamente. Ambos planos representam uma obediência a Deus, pois tudo que se torna relativo para Deus, tudo se torna relativo para Deus, para que um se volte para o outro na sua realização com o corpo relativo no tempo da formação. Deus
é livre para todos os corpos, porém todos os corpos não são livres para Deus. Isto explica a liberdade do corpo de estar ou não por diante de Deus. Ou seja, Deus é relativo para todos os corpos, mas todos não serão relativo para Deus. E para esta causa podemos conhecer que o conhecimento é liberdade. E é este conhecimento que vai conectar cada corpo com Deus, sobre a sua própria liberdade de conhecer o que for livre para si e para Deus, e para todos os corpos. E quando haver a liberdade com Deus, o corpo vai ser relativo com Deus e conectando com este reino e conectado com este reino, e se não haver esta liberdade, o corpo vai estar desconectado deste reino, né? Vamos então fazer a expressão livre. Eu tive umas complexidades, eu embaracei em uma expressão porque eu troquei um verbo de ligação com a expressão ou, né? Isso acontece, né? Às vezes eu fico editando esse vídeo e fica delicado para fazer o trabalho continuado. Eu estou treinando mais as vírgulas, né, fazendo mais as pontuação para mim fazer uma entonação boa dentro do texto. Isso é muito interessante, mas isso tudo vai depender de uma dedicação para mim estar podendo formar esse corpo expressivo com bastante conhecimento, com bastante precisão, sintonizando as minhas expressões, as minhas formas de falar dentro deste blog diário, certo? Quando tem um erro na minha expressão, não é tudo 100% em questão de uma coisa e outra, ideologia, e questão de leitura, mas tudo isso fica flexionável para vocês, para que vocês façam a sua percepção, certo? Não existe nada 100% correto para você, porque 100% correto para você explica o seu corpo expressivo, aquilo que você está tendo ciência, aquilo que você está tendo conhecimento, e é isso que vai fazer de você uma pessoa boa, ok? O certo? Aqui, o que eu estou dando é que você faça uma percepção sobre aquilo que é certo e aquilo que é errado para você, e você trabalha isso com o seu corpo expressivo. Se você tiver consideração, respeito, tudo isso vai ficar muito produtivo, certo? As coisas que eu faço de correto, eu faço aquilo que é correto para mim, não faço isso que é correto para você, né? Se eu estiver passando, né, por uma mentoria de um curso de português ou por uma coisa e outra, eu vou estar aprendendo com mais rapidez, mas este não é o caso. Eu trabalho tudo do zero para que isso venha a se conscientizar, certo? Eu vou trabalhando o meu corpo expressivo dentro do blog diário, vou buscando conhecer dentro de uma coisa e outra. Se vocês pegarem o blog Deus do Primeiro, você vai entender a evolução do blog diário e vai se entender que é assim que nós trabalhamos com o corpo expressivo, ok? Gradativamente e fazendo os trabalhos e relacionando isso sobre uma coisa e outra, ok? E aí você vai tomando ciência naquilo que você vai estar tendo dito e vocês vai ficar bem. É como se eu estivesse indo à faculdade, vocês vai fazer um trabalho faz uma formação, vai fazer um trabalho de formação sobre alguma profissão em específico e vocês vai demorar ali 5 a 10 anos ou até mais. Então, isso é a mesma coisa aqui no blog diário. O processo de evolução, ele necessita desse tempo de prática, de dedicação, para que isso possa ser evoluído dentro desse espaço, desse tempo, da mesma forma. Tudo é questão de percepção e amadurecendo as nossas consciências dia a dia, ok? Vamos lá então para a expressão deste texto, né? Fazer a expressão livre. Vamos lá. A liberdade do interior do corpo é relação independente da liberdade do exterior de corpo, né? E é este interior que chamamos de intimidade. A intimidade do interior vai explicar uma relação entre Deus e a consciência vivificada do corpo relativo. Tudo que você tem no seu interior é só você que tem ciência naquilo que você possa dar, daquilo que você possa expressar. Quando você está
expressando, você já tem uma mediação sobre aquilo que é íntimo seu, né? A sua intimidade, ela vai representar aquilo que está oculto em você. E as pessoas não vão ver a sua expressão, elas vão olhar o seu corpo, o seu físico diretamente, elas vão ver um sexo, ela não vai conseguir determinar o que você é por esta expressão sexual. Ela vai determinar quem você é por aquilo que você está dizendo, por aquilo que você esteja manifestando. Isso se torna as coisas revelado a outra pessoa a quem você quer se tornar íntimo dela. Mas a intimidade ela vem do lado oculto, do nosso lado oculto, aquilo que as pessoas não conhecem de nós, né? Qualquer coisa que esteja oculto da sociedade, isso explica uma intimidade. Depois que você manifeste isto, você pode manifestar isso de uma coisa relativa e sendo isso bom, e pode manifestar isso de uma coisa relativa e sendo ruim, certo? E relativa a outro corpo, você levar prejuízo a outras pessoas, isso vai se tornar as coisas mais delicadas, ok? Então, isso, quando você está oculto, Deus terá, né, a ciência igual a você. Tudo aquilo que é oculto, que você tem a ciência, é aquilo que Deus também tem ciência em você. Então, Deus será a sua principal testemunha daquilo que você é íntimo, certo? É a única pessoa que saberá de você a todo tempo, é a única ser que entenderá de você a todo tempo, certo? Nós estamos conectado com essa grandiosidade que é o reino de Deus. O reino de Deus, ele é infinito, ele explica várias coisas dentro da sociedade, ele não se limita para uma matéria, mas ele terá essa capacidade de entender aquilo que está íntimo de um corpo em específico, ok? Entenda isso. E Deus será a sua única e fiel testemunho de tudo que for íntimo em relação ao mentor de corpo para outro corpo do tempo relativo desta relação, né? Às vezes você tem uma intimidade com Deus, e quando você entende que você tem uma intimidade com Deus, você pode se relacionar isso a outro corpo e fazer uma relatividade entre um corpo e outro. Você pode fazer uma relatividade também com os seus planos objetivos, tudo que está exposto ao sol, que for relativo ao tempo, você pode ser relativo a tudo isso, tudo que fica flexionado. O ideal da relatividade, o que explica mais, é o corpo emocional, daquilo que você faz, um relacionamento corpo a corpo, porque ele é flexionado, você também é flexionado, certo? Entenda isso. Aí a matéria, ela fica parado, ela vai te dar uma ideia, uma coisa, ela vai te dar uma forma mais tranquila para se relacionar, para que você possa entender os seus planos objetivos, certo? Aí você vai entender que tudo que é plano objetivo é produtividade, e aí você vai depender daquilo que você está disposto, né, a trabalhar para conquistar, certo? E quando você vai relacionar isso a outro corpo que fica flexionado igual a você, que tem as mesmas capacidades de flexão igual a você, então isso dá mais potência em seus relacionamentos, mais flexibilidade, certo? Isso te dá também mais possibilidade, te dá mais forma de erro também. Fica muito complexo, delicado, se a pessoa que você é relativo não compreender você, e se você não compreender ela, fica complicado. Mas quando você é relativo a outro corpo e ela te entende, e você entenda ela, tudo fica sereno e tranquilo, fica muito mais agradável do que se você for relacionar um plano objetivo diretamente. Os seres humanos, por nossas qualidades, nós temos mais precisão quando a gente relacionamos a outro corpo. A gente temos mais satisfação em relacionar outro corpo, não exatamente objeto. Pode olhar aí, tudo que nós fizemos também para ter bons relacionamentos. Vai para o deserto, faz o teste. Vai para o deserto e tenta entender que os objeto é mais importante. Não, nunca vai ser. Você chega lá, não tem ninguém, só você. Aí você tem um monte de dinheiro, tem um carro importado de luxo e está no deserto. Não vai ter ninguém
né, para ver, né, para enxergar, para entender dessa sua produtividade, vamos dizer isso, para entender desse seu, né, dessa sua ideia, certo? O interessante de tudo que você faça é para que as pessoas que estejam do seu lado compreendam esse tipo de relacionamentos, né, que fica bem relacionável uma coisa e outra, certo? Ou seja, tudo que você faça a outra pessoa, ela ganha uma intensidade maior. Tudo que você faça a um objeto, ela perde a sua intensidade. Essa coisa que seja objetivo, ela pode ser apenas um reflexo seu mesmo. É você amando você. Vamos falar isso para você entender. Você amando você não tem capacidade, isso não frutifica, isso não frutifica, você não forma família, você não forma nada, certo? Tudo que nós temos, pode olhar aí do lado, são os nossos irmãos, são os nossos amigos, são os nossos pais, são as pessoas que estão do nosso lado e que são relativo a nós. É isso que faz com que nós levantemos todos os dias, trabalhemos do dia a dia e dedicamos a nossa vida a essas pessoas para que nós sejamos relativo a ela. É isso que faz de nós os nossos planos, os nossos objetivos, as nossas relações, as nossas conquistas, é aquelas pessoas que estão diante de você presenciando essa sua melhoria, essa sua relação, certo? Entenda isso, tudo isso é bem explicativo quando as pessoas começam a entender dessa grandiosidade, né, que é o reino de Deus em geral. Hoje é muito complexidade, que a formação de Cristo, ela vem por uma unificação ideológica daquilo que todo mundo pode estar unido, certo? Existe muita ideologia e desta muita ideologia, muita complexidade para você entender a realidade humana de nós estarmos relacionando diretamente com outra pessoa e fazendo disso coisas mais importantes do que os objetivos, ok? Isso é isso que essas intensidades de relacionamento é isso que deixa nós bem, é isso que deixa nós bem agradável sendo um para o outro, né? Às vezes eu quero agradar alguém, às vezes alguém quer me agradar. Isso é uma coisa comum sobre as nossas relatividades, isso é muito comum, muito comum. Hoje é delicado, como eu tenho dito, né? Mas é isso que representa a ideia do reino de Deus, né? De você sempre estar buscando melhorar você para que você seja uma pessoa boa para as pessoas que estão em sua volta, ok? Entenda isso. Então, nós entendemos que a única fiel testemunha de tudo isso que nós estamos apresentando socialmente é você e Deus. Deus é a sua única fiel testemunha daquilo que é íntimo seu, certo? As pessoas hoje, ela vai te julgar, vai tirar conclusões precipitadas, vai dizer isso, mas se a sua intimidade, né, está te dizendo que você é uma pessoa que relaciona bem as pessoas, você continue fazendo isso, porque no meio de caminho você vai achar muitas pessoas que vão dizer qualquer coisa, julgar aquilo que você está dando de bom, elas vão pensar que sabe de você e não saberá. Principalmente hoje, nesses dias, nesses tempos que nós estamos na unificação, e essa unificação ela vem por uma ideologia, então ela faz esse trabalho delicado, certo? Usando a Bíblia significativa, com os 8 elementos, né, da espiritualidade desta formação, certo? Entenda isso e particularmente, ok? Entenda que aqui mais atrás, que olha só, e Deus será a única e fiel testemunha de tudo que for íntimo em relação ao mentor de corpo. Eu falei em relação a outro corpo? Não, em relação ao mentor. Eu sou o mentor de corpo, eu decido aquelas fagulhas, aquelas mínimas coisas que as outras pessoas elas nunca terão capacidade de entender. Eu vou entender essa gotinha de pensamento que as pessoas nunca. Eu vou ser íntimo de mim, eu vou ser o mentor, eu vou tomar decisão. As pessoas estão bravas, estão aquilo. Não, eu tomei decisão. E que essa decisão seja em relação ao meu espaço, ao meu corpo relativo e que eu seja justo quando eu estiver entregando essa minha ideia ao qual eu estou dando a outro corpo para fazer uma relatividade sobre aquilo que possa ser, né? Entenda isso. Tudo que estiver fora do corpo vai explicar a sua forma de pensar. Para a gente entender isso, né? Hoje a minha filha Alice, ela veio para mim dizendo:
pai, eu queria ter uma cola para me levar na escola, eu preciso tirar nota boa, né? E eu disse para ela: Filha, tudo que você faz é um reflexo daquilo que você vê e daquilo que você pense, certo?" E eu tampei o livro dela, e no livro dela tinha um coraçãozinho, né, na capa, uma agenda dela tinha um coraçãozinho, na agenda dela. Aí eu falei: "Que tem aqui por debaixo da minha mão?" Ela disse: "Não sei, um livro?" "Não." Aí eu falei para ela, aí eu tirei a mão e falei assim: "É um coração, você sabia que tinha esse coração?" Ou seja, quando você vê algo, você fica flexionado para que você tenha uma memória forte, uma memória grande. Hoje é muito difícil você sair de uma família tradicional religiosa, aonde as pessoas entendem que tudo é impossível, tudo é impossível. Então a sua mente fica fraca, ela fica exposta para ser manipulada por outro corpo. Mas um tempo bom, você olha e vai ver como que a sua mente é grandiosa, é consciente. Você olhou e é capaz de você olhar um texto grandão e você conseguir ler só na sua mente por tudo que você passou à sua vista e conseguir lembrar. Cada coisas escritas está ali. Quando eu estava treinando música, as músicas que eu interesso em inglês, por exemplo, né, eu estava treinando uma música, eu não sei, é Silence, eu não sei mais a música, né, é uma música, inglesa. Mas aí, eu não sei mais, Of Silence. Eu não sei mais o nome da música, mas vocês sabem, Silence. Aí, o que que acontece? Aí eu eu estava olhando para o texto, tudo que estava escrito ali, eu tenho uma memória, assim, que o inglês eu consigo gravar bem as escrita correta, porque eu entendo que ela é estranha, então eu dou mais atenção para isso. Então eu consigo ver todas as letrinhas na minha mente quando eu estou escrevendo uma música em inglês, que eu vou gravando, então eu tenho mais ideia. O português, por exemplo, eu já faço uma descaso, porque eu tenho essa ideia vocativa que eu acho que vai dar uma sintonia na sintonia sílabica para que eu possa escrever. E muitas das vezes eu vou pela, né, a sintonia sílabica e muitas das vezes elas não batem, porque às vezes os nossos portugueses, ele tem essas complexidades, você trocar o S pelo Z, e gera isso uma grande complexidade na nossa consciência. Mas o ideal seria você escrever pela sonoridade das nossas expressões. Então, como eu tenho uma língua nativa, eu confio muito nas vocação e isso me deixa negado em determinada situação. E até hoje eu tenho essa dificuldade de fazer uma escrita correta, porque eu crio resistência com essa gramática normativa. Eu vou criando resistência e nesse meio tempo eu vou buscando formas para me sobreviver dentro desta ideia, né? Entenda isso. E tudo isso fica bom, fica flexível, né? E fazendo o trabalho, nada é 100%, e quando se trata de unificação, de formação, tudo fica flexionável. Mas você entenda como é que a sua mente, ela deixa você bem forte quando você tem certeza das coisas, ela te deixa você bem real, você vê uma coisa, você jamais vai esquecer aquilo. Então é isso que faz, é a sua mente, aquilo que você vê e aquilo que você pensa, é isso que vai fazer você fazer uma boa prova, você voltar a memória no tempo onde que você estava fazendo o seu estudo e você vai voltar a cada momento, e você estudou isso, 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 então você vai ser relativo. Não tenta memorizar muita coisa, não. Tenta fazer uma prova de cada vez, certo? Porque senão sua memória vai ficar pesada. Faz uma coisa simples de cada vez. Eu vou aprender isso para fazer essa prova. Então você aprende aquilo para fazer aquela prova, deve ser você aprende outra coisa para fazer outra prova. Porque isso vai acumulando formação, vai te dando conhecimento, e nem sempre, às vezes, aquilo que você faça é para fazer teste, é para fazer exercício mental, para que sua mente fica forte, para que fica resistente, para se criar um bom corpo expressivo, certo? Não desprezas os conteúdos dentro da escola, por mais que seja uma coisa que você não acha que nunca vai precisar, faça esse trabalho que sua mente vai ficar forte.
Vamos então continuar aqui. Então, tudo que estiver fora do corpo vai explicar sua forma de pensar. Você pode manifestar o reino de Deus diretamente, reconhecendo esta intimidade e que é formado com a palavra da vida e materializando este corpo para uma realidade relativa ao outro corpo e relativo para o tempo relativo deste corpo relativo. Você já parou a pensar, quando você está numa escola se formando, você está relacionando o tempo, né, daquela relatividade, da sua própria consciência, é você contra você, abaixa a cabeça e fica estudando um livro, é você e você, não tem mais ninguém. Agora, quando eu vou relacionar isso a outro corpo, já é eu e outro corpo. Aqui, são os meus conhecimentos, são aquilo que eu ouvi, são aquilo que eu pensei, são aquilo que eu formei de corpo expressivo, e eu vou deixando isso um reflexo meu para que a pessoa possa ver de mim e para que ela possa entender desse meu corpo expressivo. A manifestação pode explicar o seu eu interior, pode explicar uma relação corpo a corpo, pode explicar a formação de Cristo e o reino de Deus. O correto é colocar o reino de Deus em primeiro plano. Porém, como estamos no fim de uma unificação, nós relacionamos o Cristo como um plano objetivo de Deus. Este plano explica a unificação deste corpo desses corpos de Cristo, né? Você viu que Deus também tem os seus planos objetivos, né? O plano objetivo de Deus é o quê? É unificar todos os corpos. E quando nós falamos de objetivo, então é como se a humanidade estivesse é, é, desconectado totalmente daquilo que é a realidade de Deus, daquilo que é a realidade deles. Deus flexiona os corpos através de uma imagem. Essa imagem, ela é uma ideia objetiva para a unificação de todos os corpos. Porque se você for olhar diretamente sem conhecer aquilo que outra pessoa esteja manifestando, você vai ver apenas uma imagem. E esta imagem, o máximo que você pode interpretar é aquilo que está na capa dela, ou seja, o sexo da pessoa. E muitas das vezes nem vai determinar o sexo da pessoa, nem vai determinar o sexo da pessoa. Então você vai ver e vai refletir aquilo em sua consciência e você vai determinar por aquilo que você está vendo. Mas quando a pessoa manifeste algo, apresenta uma coisa, pode ser uma coisa e outra. Então os corpos os corpos expressivos, aquilo que eles estiveram manifestando, pode mudar a sua realidade daquilo que você esteja vendo. Ou seja, nós não podemos tirar conclusões precipitadas em ver as pessoas, porque principalmente no tempo da formação na unificação dos corpos, dessa formação de Cristo, a gente sempre estamos equivocados sobre aquilo que nós estamos vendo, ok? Entenda isso. Quando falamos do reino de Deus, nós seguimos por dois planos, né? Qual que seria o primeiro plano? O primeiro plano explica a realidade da criação de Deus e que no Cristo é representado com uma consciência vivificada do corpo relativo ao tempo. O segundo plano vai explicar o Cristo diretamente. Ambos planos representam uma obediência a Deus. Tanto, se você tem ciência naquilo que é realidade de Deus, naquilo que é palavra, daquilo que é vida, e você materializa esse corpo seu único, certo? Materializa de uma forma de que você não precisa entregar isso materializado. Porque quando você entrega pela uma manifestação daquilo que a sua voz está soando sobre aquilo que possa ser correto e aquilo que possa ser errado. Se você entregar esse corpo materializado, você dá isso, você vai ser uma pessoa que exemplifica outras pessoas, você vai ficar deprimido, você vai ficar apagado, certo? Porque você quer ser um exemplo para os outros. Eu dou aqui, por exemplo, sem compromisso com as pessoas, eu entrego tudo isso, certo? Isso não me afeta quem eu sou, porque eu sou um espaço contido na matéria, e é isso que forma a minha realidade, é uma coisa relativa ao tempo e não relativa a outro corpo. A minha matéria não pode ser relativa a outro corpo. O que é relativo
relativa a outro corpo são aquilo que eu expresse, aquilo que eu manifeste. Isso pode ser certo, isso pode ser errado, né? Existem essas diferenças, certo? Ou seja, todos os corpos são do reino de Deus, mas quando eu tenho que manifestar algo, eu tenho que usar aquilo que é uma cabeça, aquilo que eu manifeste em uma espiritualidade. É como se eu estivesse dando uma coisa sem compromisso. Não é isso, é sem compromisso. Eu dou algo às pessoas sem compromisso, para que elas tenham ciência naquilo que eu estou dizendo, daquilo que eu estou me expressando diretamente, ok? Aí o meu corpo vai ficar reservado para me realizar com uma coisa e outra. Eu posso me realizar com a formação de Deus, posso me realizar com o reino de Deus, posso me realizar com a unificação de Deus, eu posso me realizar com outro corpo emocional, eu posso me realizar com os meus planos objetivos. Então, eu não tenho limite quando eu tenho uma percepção desses elementos que me acercam. Então, quando eu faço a percepção e eu vou fazer a escolha se eu quero ou não relacionar isso no tempo relativo daquilo que eu quero dar um corpo expressivo para que as pessoas possam ter ciência sobre isso que eu quero entregar socialmente, ok? O segundo plano vai explicar o Cristo diretamente. Ambos planos representam uma obediência a Deus, certo? Tanto a formação, tanto o reino de Deus, todos aqueles que vêm no ato missionário, eles são obedientes. Aí você vai olhar para uma pessoa aí que está fazendo música e fazendo isso, aquilo, as pessoas que estão religiosas e tal, que não são religiosas, que são religiosas, que tal, são muitas outras coisas que já tem dentro da sociedade. Então você vai olhar e falar, poxa, que coisa desnegada, né? Mas não, eles estão seguindo uma ordem de Deus, né? Para a unificação, para fazer um trabalho, certo? Para eles, determinada situação. Muitas coisas vêm pelos atos inconscientes e eles geram crise sobre isso, certo? Sobre aqueles corpos da realidade deles e eles começam a dar essa vida para uma mentira, para uma coisa ruim, certo? Por conta deles mesmos, não para aquilo que seja obediência a Deus, por aquilo que eles também têm os seus poderes de determinar algo dentro da sociedade, como assim os atos conscientes vêm determinando algo por Deus, ele vem determinando algo por si mesmo, ok? Entenda isso. Pois tudo que se torna relativo para Deus, pois tudo se torna relativo para Deus, para que um se volte para o outro, na sua realização com o corpo relativo do tempo da formação, né? Quando nós entendemos que tanto o reino de Deus é uma obediência a Deus, e tanto também a formação de Deus é uma obediência a Deus, nós fazemos essa conectividade, essa interação sobre uma coisa e outra, para que tudo se volte ao seu lugar, para que tudo se volte a uma realidade de cada corpo em específico. Quando tudo voltar em uma realidade, nós atingimos o reino de Deus e nós trabalhamos isso né, vai ser muito delicado você falar do futuro agora, né, que nós estamos num plano bem complexo para entender, né, unificação, a realidade já vai aparecendo vagarosamente, ganhando um e o outro, é delicado hoje falar de uma coisa que vai vir no futuro, certo? É só mesmo aquele presente futuro que pode determinar isso que nós vamos viver no futuro, né? Tudo, quando nós se tratamos de evolução, tudo vai tomando os seus lugares, gramática normativa, Bíblia significativa, né, política, e tudo isso vai tomando o seu lugar, sociedade, e tudo isso vai tomando os seus lugares, né? Então, esses quatro elementos dos grupos, né, que estão dentro da sociedade, tudo vai se formando, né? Por exemplo, gramática normativa, né, precisa passar por um processo, então política precisa passar por um processo, né? Sociedade precisa passar por um processo para que nós atingimos diretamente este reino de Deus e tudo vai ser da forma que nós vamos contribuindo. Eu, você e eu, tudo isso vai fazendo um trabalho unificado com um e com o outro e tudo isso vai ficando sereno, calmo, tranquilo e nós vamos ficando com a nossa consciência mais forte, os nossos corpos expressivos vai ficando mais forte. Quando nós chegar lá na frente,
nós vamos ser bem claros, sabe, naquilo que nós queremos relacionar um corpo e outro, naquilo que nós queremos relacionar a sociedade, tudo vai ficar a nossa mente vai ficar muito forte, muito grandiosa. Hoje pode olhar isso, quando você pega uma criança de uma família tradicional e treina ela a ser uma pessoa que mente escassez, que fica pobre, um pensamento mendigo, então ela fica sem memória, porque ela é preparada para que outras pessoas venham e manipule ela, então elas não lidam diretamente com a sua realidade, então a sua mente ela fica se oscilando sobre uma coisa e outra, fica dando pane, sabe? Que nem um computador cheio de vírus que fica dando pane, aí apagando uma coisa e outra, fica dando mau contato na parte elétrica e tal. É a mesma coisa com o ser humano. Quando você está relacionando várias coisas que você não compreende, a sua consciência fica dando pane. Às vezes eu fico olhando, né, a minha filha, né, ela fica olhando para um lado, para o outro, fulano de tal falou isso, falou aquilo, falou aquilo. Ela tem a sua percepção, eu vejo isso, mas ela tem a sua percepção. Mas ela fica ouvindo o que as pessoas ficam ouvindo, praticamente eu tiro o meu fora. Eu não quero ser uma influência para minha filha sobre uma coisa de planos, objetivos, de unificação, certo? Eu tento deixar ela raciocinar isso, olhando, né? E eu fico só observando. E quanto menos eu falo, mais ela tem ideia daquilo que é a realidade para ela. Quanto menos falo. E quando eu falo a coisa, eu falo já com uma coisa certa. Fala, filha, isso é assim e assim. Então ela entende parte das coisas, entende, e ela faz a percepção e ela consegue entrar na sua realidade, certo? De certo que eu não apresento para ela uma coisa que ela possa entrar em conflito com ela mesma, né? Eu mostro ela como que forma as coisas dentro da sociedade de uma forma ideológica, mas ela faz a percepção dela e ela consegue entrar na sua realidade por uma minúscula pensamento que seja dela e que seja determinada por ela, ok? Entenda isso. E tudo fica bem claro quando as pessoas vão lidando direto com esses tipos de pensamento, de estar treinando os seus pensamentos a ser forte, a ser grande, a ser bem expressiva, bem real, bem clara sobre aquilo que você possa relacionar a uma coisa e outra dentro da sociedade. Deus é livre para todos os corpos, certo? Deus é livre para todos os corpos. Entenderam isso? Muito bem. Porém, todos os corpos não são livres para Deus. Nenhum, não, principalmente nesse tempo que nós estamos vivendo, todos os corpos não são livres para Deus. Pode olhar isso dentro da sociedade. Não vejo ninguém que tenha essa intimidade com Deus. Não vejo. Quer dizer, eu vejo, mas são muitos poucos, sabe? Muitos poucos mesmo, muitos poucos que têm essa intimidade. São aqueles que nós digamos que é atos conscientes, ele vem pelo trabalho social e deixa as pessoas flexionadas, mas daquilo que nós entendemos que é comum dentro da sociedade, não tem muitas pessoas que seja íntimo. Elas falam o que ela ouve e pensam aquilo que ela ouve, né? Ela pensa sobre aquilo que ela ouve, ela cria um reflexo daquilo que é a sociedade, daquilo que ela é um espelho social do socialismo, dos políticos, das religiões, de qualquer coisa, mas ela não vai ter contato diretamente com Deus. Ou seja, Deus é livre para todos os corpos, porém todos os corpos não são livres para Deus. Isso, quando eu falo isso também, quando eu falo que Deus é livre para todos os corpos, isso quando você vai dentro da sociedade, você vê uma pessoa, um bêbado drogado fazendo trabalho social e conseguindo fazer coisas boas dentro da sociedade, criando música, fazendo isso. Então você vê que muitas das pessoas que hoje veem, né, que às vezes nem entenderam o seu ato missionário, eles apresentaram os grandiosos trabalhos dentro da sociedade, até mesmo assim fazer a percepção. Isso significa que Deus é relativo a todos os corpos, porém todos os corpos não são relativos para Deus. Quando você tem que o corpo é relativo para Deus, ele faz uma percepção daquilo que é reino de Deus, daquilo que é realidade de Deus. Nem é de formação, nem é de unificação, não é nada disso. Ele faz reino de Deus. Então você fica íntimo de Deus, face a face. Deus é livre para todos os corpos, porém todos os corpos não são livres para Deus. Isto explica a liberdade do corpo de estar ou não por diante de Deus. Ou seja, Deus é relativo para todos os corpos, mas todos
não serão relativos para Deus. Todos não serão relativos para Deus, né? Se você pegar as numerologia bíblica, você vai ver que várias formas que Deus explicara que há um grupo de pessoas trabalhado para se apresentar diante de Deus, para que estes grupos manifestem os planos objetivos para a unificação e para que logo em seguida todos entrem em juízo por um reino de Deus, pela realidade de Deus. Então, se você for olhar, por exemplo, Deus do início, você vai olhar para a numerologia, você vai ver 12 discípulos, né, 24 anciões, né, mil e sei lá quantos anciões que está diante de Deus, né, que a Bíblia é significativa, ela tem as suas numerologia complexas para interpretar, né, a Bíblia significativa também é um calendário, então a numerologia elas são muito delicadas, mas aí você entenda que existe o grupo, então você vai ver mais para trás, você vai ver o Gideão com 300 homens, 300 soldados apenas, sei lá, vocês entendem dessa Bíblia significativa e vocês vão entender que é assim. Então, essa é a ideia da numerologia bíblica, ela deixa para nós entender que Deus ele tem esses tipos de trabalhadores que têm ciência daquilo que é criação de Deus e daquilo que é formação de Deus, certo? Entenda isso. A formação de Deus ela dura Deus do milênio 3, a partir do milênio 3, né? Mas ela vai durar até o fim, até o nono milênio, tal, né? É porque tudo é uma formação, porque a formação ela traz uma conscientização e ela passa por processo. No blog anterior eu tenho dito, né, não sei se é esse ou outro, eu tenho dito que a formação de Cristo ela passa por 3 processos, uma da manifestação do pecado das pessoas, outra da unificação, né, e outra daquilo que é formado, já esteja formado, para dar uma relatividade direta com o reino de Deus. Então, a formação em geral, ela passa por processos, por tempos, período e relatividade para evolução, a formação em si ela é grandiosa, ela vai se multando, ela é para a evolução. Ela pode ganhar vários processos dentro da sociedade. Quando se trata da formação de Deus, ela ganha vários processos, porque ela é própria evolução da humanidade, ok? Entenda isso. E para esta causa, podemos conhecer que o conhecimento é a liberdade. Quando você tem conhecimento, você tem a liberdade. E é este conhecimento que vai conectar cada corpo com Deus, sobre a sua própria liberdade de conhecer o que for livre para si e para Deus. Deus, quando ele entende da liberdade dos seres humanos, ele volta lá no princípio, quando ele criou o homem perfeito, ele não criou o homem para brigar, não criou o homem para matar um ou outro, ele não criou para isso. Ele não tinha isso na mente dele. Mas no meio desse espaço de tempo, a gente começou a relacionar os planos objetivos, os interesses pelo sexo de um e do outro, e começou a criar, matar, roubar, e nós começamos a matar e roubar, né? E fazendo isso, esses processos dentro da sociedade, e as coisas foi de mal a pior nesse tempo, entenda isso. Então, Deus, ele criou o homem perfeito, e aqui na formação de Deus, que é Cristo, na formação de Deus, ele trouxe uma realidade desta criação, a qual nós chamamos de intimidade com Deus, no nosso interior, ela vai representar a palavra da vida, ok? E nós, quando a gente representamos a palavra da vida, a realidade, nós entendemos que todos os corpos fazem parte do reino de Deus e que nós temos a nossa individualidade materializada e que explique nós mesmos. E os nossos corpos expressivos, eles vai dar um reflexo sobre aquilo que possa ser certo e aquilo que possa ser errado, ok? Entenda isso. Mas entenda dessa forma, Deus, quando ele criou o homem livre, 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 para contemplar toda a sua grandiosidade. No meio desse, as pessoas veem ter essas complexidades de relacionamento e o homem começou a matar e roubar e para todos os corpos, né? Então sobre a sua própria liberdade de conhecer o que é livre para si e para Deus e para todos os corpos. Quando haver liberdade com Deus, o corpo vai ser relativo com Deus. E aí sim ele já vai ganhar uma relatividade. Ele entendeu as formas que Deus trabalha, porque se você não der uma relatividade para Deus, se você não ficar flexionado para Deus,
você nunca entenderá Deus. Você vai entender só dos seus planos objetivos, só aquilo que é benefício para você. Aí você vai ficar negado. Eu tenho que ser relativo com Deus, entender os meus processos, os meus caminhos, que eles são delicados. Ele precisa de trabalhar os meus pensamentos, não daquilo que eu possa possuir, que eu possa ter objetivo, que eu possa ter economia. Eu tenho que ser relativo. Não que eu não tenha que ter isso, né? Mas eu tenho que compreender que eu tenho que ser relativo para Deus, para que eu possa entender uma coisa e outra daquilo que Deus está relacionando dentro da sociedade. Veja o que Deus relaciona dentro da sociedade. Planos objetivos. Para que serve esse plano objetivo? Para unificação. Unificação. Aí você vai dizer que Deus não está olhando para você? Não, Deus está olhando para todos. Nesse tempo, plano objetivo. Eu quero que todo mundo fique junto. Eu quero a gordura. Tudo aquilo que possa juntar. Todos os corpos de Cristo. Fica todo mundo junto aí. Que o meu juízo vai vir sobre a minha realidade. Aí, mais no futuramente, que a humanidade tiver evoluído, assim, nós podemos entrar numa realidade sobre aquilo que nós podemos dizer que é a nossa frutificação, certo? Daquilo que. Mas nesse tempo é interessante que todos os corpos fiquem relativos para Deus, para que você fique flexionado para Deus. Se você não conhecer Deus, você não fica flexionado, você olha somente para aquilo que é seu interesse, seus planos objetivos, a sua economia, o que importa. Eu não vou fazer isso, não vou fazer aquilo, se não tiver produtividade, se não tiver recursos, se não tiver aquilo, tal, 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 e só gerando complexidade. Não vai dar certo, ok? Não vai. Porque se você não tiver se você não for relativo para Deus, jamais você pode ser íntimo de Deus, ok? Entenda isso. Então, quando houver liberdade com Deus, o corpo vai ser relativo com Deus e conectando com este reino. E se não haver esta liberdade, o corpo vai estar conectado. Se se não haver esta liberdade, o corpo vai estar desconectado deste reino, né? Se não haver esta liberdade, né, o corpo vai estar desconectado do reino, né? Então, quando eu estou conectado com Deus, eu fico sendo relativo a Deus, relativo para aquilo que Ele possa estar trabalhando, a unificação, né? Neste tempo, eu só tenho que entender isso. Deus está trabalhando na unificação, está fazendo tudo correto, parabéns. Muito bonito o que o senhor faz, certo? Entenda isso, muito bonito. Aí então está tudo tranquilo, sabe? Aí você se realiza daquela forma, sabe? Com a mínima coisa que você tem, fazendo trabalho e buscando uma coisa e outra, e sendo resolutivo e se esforçando, né? E aí fica tudo muito grande, muito bonito, e tudo fica natural, tudo fica expressivo, tudo fica real, e tudo as pessoas compreendem, certo? Não é, às vezes, os objetivos que vai fazer de você uma pessoa melhor ou pior, certo? Às vezes você não tem nada, mas tem essa compreensão de estar sendo relativo a Deus. Isso deixa você muito, muito grandioso, certo? Mesmo você não tendo nada, absolutamente nada. Entenda isso. Mesmo é muito grandioso. Eu digo em geral, tudo em geral, ok? É muito bom você entender que você não está na mão do homem, manipuladores, ou pessoas que apenas apresentam uma coisa e outra já negada para você. Então você olha para Deus e vê como Ele é grande, aí fica bem, sabe? Independente, não importa, o trabalho é esse. Se inscreva neste canal só se você estiver entendendo tudo. Se você não compreendeu, não sinto necessidade que você faça coisa alguma, certo? Vocês me veem no próximo blog para nós darmos continuidade nessa grandiosidade deste subtítulo, O Corpo Relativo. Ele está explicando muita coisa para nós. Faça esse trabalho, faça a percepção dessas expressões para que você possa entender com clareza, certo? Para que você se torne essa pessoa com corpo expressivo, para que você não fique na cama depressivo, certo? Sem procurar entender as coisas, certo? Olhando para trás, lamentando sobre aquilo que você viveu, aquilo que você não viveu. Foca aqui nessa realidade, nesse tempo da evolução da humanidade. Vocês têm esse privilégio de estar lidando diretamente com essa voz
com essa grandiosidade do reino de Deus. E é isso, e eu também me sinto muito honrado de estar apresentando este blog diário e fazendo tudo em nome deste reino, deste Deus que é grande e muito lindo. Eu aprendo a isso cada dia da minha vida. Eu vou entendendo cada detalhe desse Deus e vocês também entenderão, ok? Se inscreva neste canal, sinalize esse vídeo, só se você estiver entendendo. Obrigado pela força, a força é sua. Obrigado pelo carinho, obrigado pelo respeito, obrigado pela consideração. Muita paz a todos. Que a paz de Cristo seja independente de todo mal e que separe as nossas consciências entre a vida e a morte.